O Inter finalizou a sua preparação para enfrentar o Inter de Santa Maria nesta quarta-feira pelo Campeonato Gaúcho. E todos estão de olho na escalação que será colocada em campo pelo técnico Paulo Pesolano, a partir do indicativo que será dado sobre a postura colorada para o Clássico Grenal. O vestiário colorado tem preocupações. Uma delas é o volante Benjamin Arrim, que saiu com dores na coxa e uma suspeita de lesão muscular poderá ser ainda confirmada. A gente fala também a respeito dos jogadores que estão liberados e podem ser reforços colorados a partir de agora. A insatisfação do Inter com o desempenho de um reforço buscado no ano de 2024. Também falaremos sobre outro jogador que não agradou internamente e será dispensado para outro clube. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento que fechou a preparação do Inter para enfrentar o Inter de Santa Maria nesta quarta-feira pelo Campeonato Gaúcho no estádio Beira-Rio. Não há uma certeza sobre o time que vai a campo, tá? Mas o indicativo foi dado pelo grupo de jogadores que ficou em Porto Alegre, enquanto o Inter enfrentava o Ipiranga em Erechim. A partir desse indicativo, eu estou projetando que aqueles 11 atuem contra o Inter de Santa Maria, e seria o time considerado, neste momento, titular do Internacional, que tem Rocher no gol, Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel e Bernabé na defesa, o meio-campo de Ronaldo e Paulinho, uma linha de 3 tendo Vitinho, Alan Patrick e Carboneiro, na frente Rafael Borré. É o time titular do Inter que pode ir a campo contra o Inter de Santa Maria, e esse é o ponto. Todos estão de olho na escalação que será divulgada pelo Internacional para esta partida, porque nessa escalação será dado um indicativo muito importante de qual a postura que o Inter vai adotar no Clássico Grenal. Se o time força máxima ir a campo, é muito improvável que o time força máxima também vá a campo sem preservações no Clássico Grenal do final de semana. Agora, se houver preservações, a tendência é que o Inter entre com um time quente, força máxima, no Grenal do próximo domingo também pelo Campeonato Gaúcho, tá? Informações importantes: faltava a liberação dos dois reforços que já estão integrados ao elenco colorado, o Félix Torres e o Paulinho. Os dois foram liberados no boletim informativo diário da CBF nesta terça-feira, portanto estão aptos. O Paulinho deve ser titular, o Félix Torres pode ficar no banco de reservas, tá? Na tarde desta terça-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre o desejo de Paulo Pesolano do seu meio-campo ideal, que está começando a se concretizar com a chegada do Vijagra, que deve nos próximos dias desembarcar em Porto Alegre, já foi oficializado pelo Internacional. O Alan Rodrigues está no departamento médico, mas é um jogador que tem agradado muito ao Paulo Pesolano. Eu falei sobre esses conceitos no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira, é só conferir aqui no canal. E a preocupação do ambiente colorado é com o volante Benjamin Arrim. Ele saiu do confronto contra o Ipiranga de Erechim sentindo dores na posterior da coxa e tem uma suspeita de lesão muscular. Ele não treinou nem na segunda, nem na terça-feira, está sendo avaliado, está fora do jogo contra a equipe do Inter de Santa Maria, mas poderá ser um desfalque para o Clássico Grenal. Volante ganês, que vinha sendo o destaque do Internacional nessa abertura de Campeonato Gaúcho, pode desfalcar o Inter por alguns jogos em função desse problema muscular. Foi o sorteado da vez por lesões musculares em início de temporada, algo que acontece em todos os clubes, tá? Dito isso, avançando na pauta, eu quero falar sobre mercado de transferências. O Inter
já anunciou que fez um acordo com o Villagra, que chega nos próximos dias, está se aproximando da contratação do Alejandro, que deve ser fechada ainda nesta semana. O atacante recebeu sondagens do Fluminense, mas o Inter está à frente na negociação por ter já um acordo desenhado com o CSKA Moscou da Rússia. Os últimos detalhes estão sendo acertados para o Alejandro ser o camisa 9 do Internacional. Mas eu quero falar sobre dois jogadores que estão em Porto Alegre e que não agradam e que poderão estar de saída em 2026. Um jogador foi reprovado no vestibular do Campeonato Gaúcho e foi Cleiton Sampaio. O desempenho desse jogador não agradou direção, não agradou comissão técnica também, e o Cleiton Sampaio não deverá estar tão integrado aos planos do Inter para a temporada de 2026. O Inter deve achar um novo clube para esse jogador. Inclusive, algumas pessoas do Inter têm lamentado nos bastidores o modelo de negócio feito com o Cleiton Sampaio. Um jogador que recebeu um determinado investimento do Internacional com um contrato longo até 2028 e não rendeu. E rendeu muito pouco. E para rescindir, o Inter vai ter que se desfazer de dinheiro. Repassar, tem que achar algum clube que queira. E essa é a ideia do Internacional a partir de agora. O Cleiton Sampaio não agradou. O Pedro Cauã deverá ter oportunidades agora no Gauchão. O Félix Torres está chegando, isso dá um respiro para o Paulo Pesolano, mas o Inter não deverá contar com o Cleiton Sampaio no restante da temporada, tá? Uma situação um pouco parecida vive o volante Richard, tá? Que está no departamento médico. A gente viu, por exemplo, na chegada do Félix Torres, imagens da sala de fisioterapia que tinha ali o Alan Rodrigues, o Thiago Maia e também o Richard. Ele ainda está lesionado, teve um desconforto muscular, e o Inter não conta com esse jogador na temporada de 2026. A ideia também é repassar o Richard para outra equipe. Ele teve sondagens de clubes do futebol brasileiro e do futebol turco, e o Inter vai encontrar um destino para esse jogador que não deve voltar a jogar com a camisa do Inter, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar algumas odds dessa quarta-feira do jogo do Inter, né? Inter e Inter de Santa Maria, jogo pelo Campeonato Gaúcho. Odd do Internacional de Porto Alegre, dono da casa, uma vitória do Inter tá pagando 1.2, empate 5.6, o Inter de Santa Maria tá pagando 12. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!